Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, continuando o nosso diálogo sobre Santa Clara de Assis. Depois que ela fugiu de casa no domingo de Ramos à noite, foi até a Porciúncula, lá encontrou com Francisco e os frades, teve o seu cabelo cortado nesse gesto simbólico autorizado pela Igreja, que significava a consagração. Francisco a leva até a igreja de São Paulo das Abadesas e os seus familiares logo ficaram sabendo, furiosos vão até esse local, usando de todo o argumento e violência para tentar trazer Clara de volta. Porém, eles chegam lá e percebem, veem que ela já está consagrada, né? Já está com os cabelos cortados, aí eles não puderam fazer nada. O relato diz assim: mas ela segurou as toalhas do altar e mostrou a cabeça tonsurada, garantindo que jamais poderiam afastá-la do serviço de Cristo. Esse gesto dela segurar as toalhas do altar é muito mais simbólico. Foi para mostrar a tonsura, o cabelo cortado e dizer para os seus familiares da autoridade da igreja, que ela já pertencia à igreja, já havia sido consagrado e eles não podiam tocar nela. E existia toda esta consciência, esta concepção. E o texto do Frei José Carlos Pedroso, a tradução que ele fez, né, diz também assim: seu ânimo diante dessa perseguição familiar não esmoreceu, nem seu fervor esfriou, nem mesmo sofrendo obstáculos por muitos dias no caminho do Senhor. Poucos dias depois de permanecer nesse local, Igreja de São Paulo das Abadesas, ela foi para a igreja de Santo Ângelo de Panso, mas, diz o texto, não encontrando neste lugar plena paz, mudou-se finalmente para a igreja de São Damião, a conselho do bem-aventurado Francisco. Na nota de rodapé, o Frei José Carlos Pedroso vai dizer que essa questão que foi escrita, que ela não se adaptou em Ângelo de Panso depois que ela foi para a igreja de São Damião, pode não ter sido bem assim, porque tudo leva a crer que desde o início da preparação da fuga dela, de ir para Porciúncula e ir depois para São Paulo das Abadesas, depois Santo Ângelo de Panso, era um período programado para ela chegar a São Damião. Tudo já estava pensado que o lugar dela seria São Damião, mas ela foi viver um tempo com essas outras monjas para ter um pouco de familiaridade com esta vida, para ela começar a vida monástica em São Damião. Por que que o Frei José Carlos Pedroso diz isso? Porque São Francisco, antes de conhecer Clara, enquanto ele estava reconstruindo a igreja de São Damião, e uma curiosidade, hoje é possível, né, analisar a igreja e se sabe o que foi que Francisco fez, a construção que foi ele que fez. E aí a conclusão que se chega é a seguinte: São Francisco, como pedreiro, foi um ótimo santo. Enquanto ele reconstruía a igreja, ele fez uma profecia. Ele disse para as pessoas: venham me ajudar a reconstruir essa igreja, porque aqui viverão santas mulheres e pobres. Então, quando Francisco, depois disso, conhece Clara, fica familiar de Clara, amigo de Clara, com certeza a intuição dele e dela já foi que ela iria morar em São Damião, mas passou um período em outros dois lugares para um conhecimento, uma adaptação, para depois chegar a São Damião, a primeira igrejinha reconstruída por São Francisco de Assis, a igreja, né, São Damião, o crucifixo, onde o crucifixo falou com ele. Muito bem. E aí o texto vai dizer assim: aninhando-se nas fendas dessa rocha, a pomba de prata, aqui Celano está falando de Clara, né? Prata,
que é a claridade, gerou uma fileira de virgens de Cristo. Muitas jovens mulheres foram, né, viver o estilo de vida de Clara, inclusive a irmã mais nova, inclusive a mãe, quando ficou viúva. Instituiu um santo mosteiro e deu início à ordem das senhoras pobres. E ali estava nascendo o segundo ramo da ordem franciscana, que é a ordem das Clarissas. Aqui moeu os terrões dos membros no caminho da penitência. Lançou as sementes da perfeita justiça, fez com seu passo as marcas para as seguidoras. Nesse apertado recinto, por 42 anos, 42 anos Clara viveu em São Damião. Por 42 anos quebrou o alabastro do corpo com os açoites da disciplina, enchendo a casa da igreja com o aroma dos perfumes. Próximo passo, nós vamos ver como que Clara atraiu muitas mulheres para viver a consagração a Jesus em total pobreza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.